Bom, vamos lá. Então, eu vou trazer aqui a presença do Deison Santos, ele é da nossa área de análise também. Ele vai conversar com a gente sobre derivativos, né? Falar sobre esse tema tão relevante, falar um pouco de opções, de futuro, enfim, falar de tudo que envolve aí esse mercado, as suas especialidades aí. Ele é um analista, na verdade, que está entrando aqui com a gente, né, no parte de análise, mas ele vai ficar mais focado em relação ao tema de produtos estruturados, tá? Então, todas as terças-feiras, ele vai trazer aqui um tópico para a gente associado a derivativos e, de vez em quando, também trazer alguma oportunidade, mostrar para vocês que, que são ou não clientes da Terra, né? Aproveitando, claro, para fazer convite para que vocês abram a conta. Então, eu vou trazer a presença do Deison aqui, ele vai se apresentar aí para a gente, vai falar um pouco sobre esse tema de derivativos, que é um tema bastante extenso. Claro que a ideia aqui é alguns comentários sobre educação financeira e trazendo esses pontos aí interessantes. Vamos lá. Peraí. Olá, Fala, pessoal. Deison, tudo bem? Bom Olá, dia aí. Regis. Bom dia. É um Tudo bem, prazer grande tudo. estar aqui no time da Terra. Prazer é nosso, cara. Bom, Deison, fica à vontade aí. Fala um pouquinho de você, né? Como é que você começou no mercado, né? Se apresenta para o pessoal aí também e fala um pouco sobre o seu tema do dia aí, né? Derivativos. Vamos lá, fica à vontade. Eu sou Deison Santos, analista CNPI, técnico. Eu comecei na minha vida financeira fazendo educação financeira para os amigos, né, os mais próximos. E aí eu fui me especializando, conhecendo, estudando, tirei a certificação e aí desejei entrar, né, nesse mundo das finanças na parte das opções. Então procurei me especializar nos investimentos derivativos com foco em opções. E estou incluindo agora o time da Terra para a gente poder desenvolver esse produto maravilhoso que são os produtos estruturados. E para entender os produtos estruturados, é necessário que a gente conheça o conceito de derivativos, né? É importante que a gente entenda que esse, na verdade, é um produto ideal para um investidor arrojado, que ele já tem um conhecimento do que é renda fixa, que ele já tem um conhecimento do que é ações, então ele passa a entender, a procurar, vamos dizer assim, investimentos dentro de uma parte, né, do seu planejamento, da sua gestão de risco, ele vai começar a potencializar seus investimentos. E os derivativos, eles são feitos para isso, tanto para a gente proteger a carteira, proteger nossos investimentos, quanto para a gente potencializar a nossa rentabilidade. Então, assim, os derivativos, eles são contratos que eles estão atrelados a um ativo subjacente. Então, por exemplo, nós podemos ter taxa de juros, podemos ter índice, podemos ter algum até material físico. Então, nós temos o ativo físico, por exemplo, o café, o ouro, o milho, o boi gordo. Nós temos o ativo financeiro, que são as ações, são as taxas de juros, são índices. Então, eles são negociados tanto na Bolsa de Valores quanto no mercado de balcão. Então, na Bolsa de Valores é um mercado que é aberto, que você entra lá no seu home broker e você pode utilizar o ativo, o código, né, o ticker desse ativo, dessa opção, desse contrato futuro, de forma que você pode negociar abertamente. Outros são do mercado de balcão, que são feitos através de corretoras. Então, você pode, algum produto oferecido pela corretora, você só consegue acessar ele pelo mercado de balcão. Ele tem regras e características diferentes do mercado da Bolsa de Valores, que já tem algumas datas já definidas, já tem algo mais claro e, vamos dizer assim, engessado, né? Algo já pré-determinado, bem definido, que fica mais fácil para todos operarem e entenderem. Já o mercado de balcão é um produto já específico, algo que não é tão comum das pessoas utilizarem. Os derivativos, eles podem ser classificados como contrato a termos, contratos futuros, opções de compra e de venda. E é nessa opções de compra e de venda que a gente vai trabalhar aqui na Terra com muitos produtos estruturados. Mas é necessário a gente entender e contextualizar isso aí. Os mais conhecidos são o que? Os contratos do índice, né? O índice, os contratos de índice de dólar, que é o mais negociado, que é o mais visto, que existem propagandas de day trade, de compra e venda no mesmo dia. Então, e atrelado a eles tem o que? O mini índice e o mini dólar. Então, o contrato do índice, por exemplo, é o contrato cheio, a gente como estivesse negociando os 130 mil pontos, né?
a gente traduz isso em dinheiro. Então, seria os 130 mil reais dos contratos futuros. Então, a gente vai negociar isso na Bolsa de Valores. Então, a gente pode negociar para... existem os meses definidos, né, de vencimento desses contratos, mas geralmente as pessoas negociam, a pessoa física negocia no dia a dia, no day trade, e os grandes institucionais negociam, né, para um prazo maior, um prazo longo. Então, assim, e os mini índice e o mini dólar, ele corresponde, vamos dizer assim, a 20% dessa negociação. Então, por exemplo, nós temos agora 130 mil pontos, que equivale no índice, né, no contratos futuros de índice, a 130 mil reais, por assim dizer, e a gente vai ter 20% disso no mini índice. Então, é uma forma que a Bolsa de Valores trouxe para negociar. Então, assim, as pessoas que entenderam e que acreditavam na melhora da economia puderam comprar esses contratos e se beneficiar de toda a alta da Bolsa de Valores apenas comprando um simples contrato de mini índice, por exemplo. Da mesma forma do dólar. Então, a gente vê agora uma queda do dólar, as pessoas que acreditaram nessa correção do dólar, de que o dólar não continuaria subindo, puderam vender um contrato de dólar e se beneficiar dessa queda. Então, assim, esses contratos futuros, né, de índice de dólar, eles são negociados com uma margem financeira. Então, você, às vezes, não precisa nem alocar os 130 mil reais. Você tem que ter uma margem financeira, de acordo com a quantidade de contratos, e dia após dia ele é ajustado, ou seja, no mesmo dia você pode comprar e vender e sair da operação, ou de um dia para o outro é ajustado a margem financeira. Então, assim, se você comprou hoje e a bolsa subiu, né, comprou o índice e a bolsa subiu, você vai ter, se você vende no mesmo dia, você recebe aquele valor proporcional, aquela variação. Se você deixou para outro dia, vai ter um ajuste e vai liquidar na sua posição financeira da sua bolsa. Então, esses são os contratos futuros de índice e de dólar. Também temos de taxa de juros, também temos de ações, algumas ações como Petrobras, ela já existe um contrato futuro atrelado a essas ações. Por outro lado, existe também as commodities. Então, assim, a Bolsa, o Regis fala aí durante a semana sobre os contratos de milho, o contrato de boi gordo. Então, assim, são produtos físicos que estão atrelados a uma quantidade específica. Por exemplo, o contrato do boi gordo são 330 arrobas, o contrato de milho são 450 sacas de 60 quilos. Então, assim, existem características específicas dessas commodities, mas a grande questão deles são o seguinte: eles são contratos futuros, ou seja, a gente está colocando, vamos dizer assim, a confiabilidade, né, a entrega e a compra e a venda desse produto num período futuro. Então, nós temos contratos dessas commodities para os próximos meses, para julho, setembro, para novembro, dezembro. Então, até para o próximo ano, a gente o investidor, tanto pessoa física quanto o grande empresário, o latifundiário, o fazendeiro, que ele quer proteger a sua safra. Então, de diversas formas, a Bolsa de Valores, ela possibilita, através dos contratos, ou seja, dos derivativos, a oportunidade de você comprar e vender, de negociar, de tanto proteger seus investimentos, o seu patrimônio, sua produção, quanto aumentar o lucro, aumentar as perspectivas de lucro em relação a isso. Recentemente, tivemos um caso interessante que, antes da pandemia, a empresa PetroRio, ela conseguiu fazer uma negociação ela já, estabeleceu um contrato onde ela venderia o petróleo, né? O petróleo a um preço determinado, a $65, na época antes da pandemia. Quando a pandemia aconteceu, o petróleo caiu, teve uma baixa histórica, e a empresa conseguiu manter o seu lucro que estava programado, que era o quê? Vender a $65, lógico, uma parte da produção. Então, ela conseguiu se proteger de um momento de crise. Então, da mesma forma, nós, investidores pequenos, podemos fazer isso, podemos ajustar nossas finanças, nosso patrimônio de acordo com as nossas ações, de acordo com aquilo que temos na Bolsa de Valores, para fazer uma proteção, para que em um momento futuro, caso aconteça uma queda da Bolsa, nós estamos protegidos, como também podemos alavancar os nossos ganhos. Então, o mercado, agora eu vou falar sobre o mercado de opções, né? O mercado de opções, eles estão atrelados a ações ETFs. É um contrato de compra e de venda. Então, assim, sempre existe uma relação do direito e da obrigação de comprar ou vender algum objeto. Então, assim, alguém que compra
uma call, que seria uma opção de compra, ela tem alguém que está vendendo, ela tem a obrigação, né, tem a obrigação de vender esse ativo. E quem está comprando, ele assume, ele recebe o direito de comprar até um determinado preço. Então, de um determinado preço até uma determinada data. Então, assim, através dos contratos derivativos de opções, nós podemos estabelecer ganhos futuros. Então, por exemplo, a gente tem uma perspectiva de um ganho, de um lucro em uma empresa. A gente acredita na valorização dela. Mas a gente pode utilizar um capital muito pequeno para acompanhar toda essa valorização do ativo. Então, investir em opções, ela é uma oportunidade, né, de a gente se proteger dessas quedas, de potencializar os investimentos. E a Terra Investimentos, ela tem proposto, através dos produtos estruturados, um mix de análise. Então, assim, a nossa equipe de research vai fazer uma análise dos ativos, vai estabelecer estratégias adequadas para cada tipo de ativo. Quais são as melhores estratégias para aquele ativo dentro da nossa análise, da análise da nossa equipe? Então, a gente vai fazer essas análises e vai propor produtos estruturados, ou seja, você já vai saber quanto é o seu potencial de ganho, qual é o seu potencial máximo de prejuízo, por exemplo, em um ativo, e você consegue, às vezes, potencializar sua lucratividade investindo muito pequeno. Então, ontem mesmo a gente fez um produto estruturado de PETs. A gente fez uma avaliação da empresa PETs e a gente avaliou alvos de lucro para PETs e a gente estabeleceu um produto estruturado. Então, assim, com apenas R$370, as pessoas puderam investir em um produto estruturado de PETs com objetivos de ganho de R$4.000, exigindo uma margem financeira de R$5.160. Então, assim, em vez da pessoa ter investido R$21.500, por exemplo, R$23.000, na compra do ativo à vista de PETs, ela fez uma operação estruturada onde ela se obrigou, no pior cenário, a comprar esse ativo mais barato e, no melhor cenário, acompanhar a alta do ativo e tendo uma lucratividade muito grande, investindo um valor muito pequeno. Deixa eu só fazer uma colocação interessante de tudo que você está falando, Deison, que é legal aí. O derivativo sempre é um tópico, um tema, né? Bem interessante para os investidores, né? Então, você falou sobre a possibilidade de hedge, né? Possibilidade de especulação. Então, está muito atribuído aí aos futuros e também a esses derivativos, opções. Tem essa questão aí do aporte, né, que é um aporte menor, você consegue potencializar a sua operação, isso é bem legal, né? Então, acho que tudo que você está dizendo aí faz totalmente sentido, né, na questão dos produtos estruturados, para quem também mexe com o mercado futuro, né, procurando hedge, procurando a questão também, se for o caso também, de especulação. Então, o B3 tem utilizado bastante os contratos, os mini contratos, né, de índice de dólar, aproveitando a liquidez do mercado também, que é fundamental e é talvez o mais importante aí para quem negocia esse tipo de contrato, né? Também tem esse ponto na parte de opções, tá? Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, também fiquem à vontade aí para utilizar o chat, tá? Então, só queria falar sobre abrir, né, esses dois campos, que é a questão do hedge e especulação, e essa questão da liquidez e do potencial mesmo das operações, né? Que é um ponto bem legal aí para ser dito. Bom, fica à vontade, Deison, quer fazer mais um? Pode seguir. Essa estratégia era uma estratégia que ficava apenas reservada a grandes investidores. Então, assim, a gente tem trazido essa estratégia, que são excelentes estratégias de potencializar os ganhos para o pequeno investidor. Então, assim, a gente sabe que no mercado financeiro, quem tem dinheiro, vamos dizer assim, faz dinheiro. Então, o que é que acontece? Quando a gente une pequenos investidores através de um produto estruturado, a gente consegue ganhar preço, a gente consegue entrar em um mercado, a gente consegue fazer uma operação junto. Então, talvez se apenas uma pessoa tivesse interessado em fazer uma operação estruturada com um ativo de menor liquidez, ela não conseguiria. Mas se todos os investidores juntos entenderem uma estratégia e aceitar essa estratégia passiva, essa estratégia faz sentido, vamos trabalhar, eu acredito nessa estratégia, eu acredito nessa análise, nesse direcional do ativo, então eu vou investir. Então se junta vários investidores
para poder realizar, vamos dizer, essa estratégia de semelhante forma aos grandes players. Então, é uma forma de a gente potencializar os investimentos. Como o Regis falou, a gente consegue proteger, por exemplo, através em vez de, às vezes, se aventurar, vamos dizer assim, num contrato futuro, que a pessoa não tem conhecimento ainda, no índice, no dólar, a pessoa pode fazer uma limitação através de uma trava de baixa, por exemplo, no índice, no ETF BOVA11. Então, nós temos na Bolsa de Valor um ETF que segue para e passo, né, acompanha o índice, né, a evolução do índice. Então, a gente pode fazer, por exemplo, de semelhante forma, uma trava de baixa, para caso o índice venha apresentar uma correção, por exemplo, a gente consiga ganhar uma rentabilidade através disso. Então, se por algum momento agora tiver Então, assim, você tem um prazo, né? Então, assim, se algum momento agora ou para frente a gente conseguir ter uma correção, você pode se aproveitar dessa. Então, você tem um risco mínimo, você pode se aproveitar dessa correção e ter uma lucratividade em cima disso. Então, assim, tem um tempo específico, né? Então, as opções, elas estão estabelecidas através de um tempo. Então, por exemplo, eu vou fazer um contrato para junho. Então, até o dia 18 de junho, eu acredito que a Bolsa de Valores vai corrigir. Então, eu faço um tipo de operação. Se eu posso trabalhar com julho, que é um período mais longo, com agosto, com setembro, com outubro, então eu posso fazer operações até de 1 ou 2 anos à frente. Então, depende do ativo. Geralmente, Petrobras e Vale, que eles têm possibilidade de operações mais longas, acima de um ano. Mas a maioria dos ativos você consegue operar para 3, 4, 5 meses, tendo possibilidade de aproveitar um ganho exponencial, como a gente viu aí, Bradesco. Então, algumas pessoas que já tiveram a nossa orientação da parte dos produtos estruturados, a gente conseguiu fazer operações de Banco do Brasil, por exemplo, para agosto, então com o ganho máximo em R$36. Quando o ativo atingisse R$36 em agosto, ele ia ter o ganho máximo. Então, assim, a gente já está agora em junho e o ativo já chegou em R$36. Então, agora é só esperar o tempo e poder colher os frutos dessa estratégia que a gente realizou. Então, a perspectiva aqui, Banco do Brasil, né? Posso até ter uma correção, mas é que ele continue acima dos R$36, e as pessoas que fizeram esse investimento no produto estruturado, eles acabaram não investindo dinheiro nenhum, ou seja, não teve custo nenhum para fazer a operação, alocaram como garantia a sua margem. Então você pode utilizar como margem dessa operação, você pode utilizar renda fixa, CDBs ou tesouro direto, você pode utilizar alguns ativos, como ações, né? Vai haver um deságio, um desconto desses ativos, mas ele vai te proporcionar você fazer operações como essa. Então, às vezes você tem até a própria ação do Banco do Brasil, mas você não quer investir mais, você quer fazer um produto estruturado. Então, muitas pessoas que eu conheço fizeram esse produto estruturado, tendo como garantia suas próprias ações do Banco do Brasil. Então, elas conseguiram acompanhar uma alta desse ativo, uma alta grande desse ativo. Então, por exemplo, se a pessoa quiser hoje, por exemplo, já sair desse ativo, a pessoa vai conseguir sair. Lógico, vai ter um lucro menor do que o potencial lucro, porque existe a questão do tempo. Então, a gente vai explicar, através, inclusive, de uma série de vídeos aqui na Terra Investimentos, né, trazer esse educacional para que a pessoa consiga compreender cada aspecto das opções, do mercado de opções, e ela se sinta cada vez mais confortável em investir nesse produto estruturado, que é um produto excelente para que a gente possa conseguir aumentar e potencializar a rentabilidade. Peraí que eu não abri o áudio. Sensacional, Deison. Muito bacana aí o seu tema, né? O jeito que você expôs aí ficou bem didático, acho que bem legal. Como eu falei, né? Para quem gosta do mercado, tem interesse em derivativos, a ideia é trazer o Davidson aqui sempre às terças-feiras para falar sobre esses temas, né? Falar sobre produto estruturado. De vez em quando também ele vai trazer uma operação, vai ficar um pouco mais claro para todo mundo, né? Como é que a gente monta e quais são essas expectativas. Tem essa facilidade aí do aporte, né? Ser um aporte um pouco menor, onde você pode potencializar ainda mais a operação. Então, bem legal aí tudo que você disse. Acho que para o pessoal aqui que acompanha o Morning Call, né? Ficar bem claro aí as possibilidades também em relação à hedge, né? E especulação, enfim. E essa questão também de você montar com pouco investimento, né? Um investimento menor,
vamos dizer assim, também utilizando margem. Então, foi bem legal, viu, Deilson? É bacana essa sua participação. E conto com você aí para sempre às terças-feiras aqui trazer um tópico diferente para a gente conversar com o pessoal aqui, viu? Obrigadão aí pela sua participação, então. Tá ok, obrigado, é um Fica à prazer. vontade. Obrigado, é um prazer estar aqui na Terra, e que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, né, tiverem interesse em conhecer mais dos produtos estruturados, podem comentar aqui no próprio vídeo, e a gente vai tentando aí responder ao máximo aí todas as perguntas, todos os questionamentos, para que esse produto fique fácil, para que esse produto fique simples, para que você consiga investir com segurança, tendo segurança do que está fazendo, do que conhecimento. Então, assim, o maior risco é você fazer o que você não conhece, você não sabe qual o risco que está envolvido na operação, qual os seus lucros. Então, assim, a gente está trazendo isso para que você realmente tenha um completo domínio da operação. Então, nós temos uma lâmina estruturada para cada operação, um vídeo explicativo ensinando. Então, alguns vão estar recebendo aí por e-mail essas operações, um vídeo explicativo ensinando qual é o potencial de ganho, o risco máximo que você tem nessa operação, qual o custo, qual a margem, qual a estratégia, qual o objetivo. Então, você conhecendo todas essas estruturas, né, todas essas nuances dessa operação, você vai sentir segurança e vai começar a entender o quão benéfico são essas operações estruturadas. Então, um abraço, obrigado a todos. Legal, Deilson. Obrigado aí pela sua participação, então.